Louvamos o Senhor pela tua igreja, pelo teu povo, e nós agora nos reverenciamos diante do Senhor. E pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, fala conosco, de uma maneira que nós entendemos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, afina os nossos corações, ó Deus querido, nossos ouvidos, para que tenhamos, ó Deus querido, a plena possibilidade de ouvir o Senhor. Usa o teu servo com autoridade e com graça, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, partilhar com a igreja. Eu fiz um rascunho, e é uma situação, né? Eu tive 8 dias para poder elaborar e fazer tudo direitinho, e chego aqui com um rascunho. Bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos em frente. O Espírito Santo tem colocado no meu coração, e com certeza eu vou descer daqui deste altar nesta noite realizado no nome de Jesus. Amém? Pastor Maurício falou algo interessante domingo passado, que muitas das vezes a gente recebe uma incumbência, vai pregar, você recebe de Deus, estuda, tá, prepara, e de repente, na hora de você colocar em prática, ou seja, na hora de você transmitir, você não consegue muitas das vezes transmitir na mesma intensidade que você recebeu de Deus a palavra. E quando a gente desce do altar, você desce assim um pouco constrangido, disse: eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter falado isto, ter acrescentado mais aquilo, não ter dito isto. E às vezes são coisas que ficam fervilhando na cabeça da gente. Isso acontece. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu quero descer de cabeça erguida, porque o Espírito Santo de Deus há de conduzir os meus lábios e também o seu coração, preparar o seu coração, para que nós possamos ter uma palavra edificadora no nome do Senhor Jesus. Espero em Deus. Amém? Você já orou, mas se você pode comigo, curve a sua cabeça mais uma vez. Mais uma vez nós vamos falar com Deus. Pai, este não é outro lugar senão a casa do Senhor. E é um momento que nós estamos diante de situações que precisamos agir como verdadeiros filhos de Deus. E que o Senhor possa, com esta palavra, que já foi uma palavra de orientação que tivemos, e com esta palavra que vou ministrar nesta noite no nome de Jesus, o Senhor possa nos conduzir melhor, a decidir melhor, a fazer o que é razoável, o que é melhor, não só para a nação brasileira, mas também para o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Observa bem. Há outras maneiras de Deus falar com os teus filhos. Há várias maneiras de Deus falar com os teus filhos. Mas eu separei 3 das formas mais comuns que o Senhor tem falado com os teus servos. Observa bem, 3. Eu observei 3 situações em que Deus fala com os teus filhos. Deus nos ouve ou responde às nossas orações. Deus nos ouve, como disse Tiago. E se você quiser acompanhar isso aí, lendo na sua Bíblia, eu vou fazer questão que você o faça. E nós vamos ver aqui, Deus nos ouve através da oração.
Amém? Amém? Então tá. Abre comigo a sua Bíblia aí no livro de Tiago, no capítulo 5, e versículo 13 ao 15. E eu gostaria da participação da igreja. Eu vou ficar citando aqui as referências e pedindo ajuda da igreja para fazer a leitura no nome do Senhor Jesus. É uma forma de você participar também, quebrando o protocolo que a pastora Márcia falou aqui nesta noite. Vamos quebrar. Então você vai participar também nesta mensagem, lendo as referências aqui citadas. Amém? Então no livro de Tiago, aí eu quero agradecer a mídia, mas eu gostaria muito, é um pedido, quero agradecer pela disposição, pela a exposição, mas eu gostaria muito, em poucos minutos, só por um instante, que a igreja pudesse me dar uma resposta bíblica sem o telão, sem a tela, lendo aí na sua Bíblia. Vamos ler isso aqui no nome de Jesus. Quero agradecer e vou precisar sim da ajuda dos irmãos. Isto. Mas eu quero fazer questão que a igreja faça isso nesta noite, no nome de Jesus. Vamos lá. Quem está disposto a ler para nós com voz altiva aí? Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 15. Amém, igreja? Então, é uma das formas que o Senhor nos ouve, e é do conhecimento de todos nós, é através da oração. É uma maneira prática, através da oração. A segunda forma é no silêncio. Muitas das vezes nós viemos para a igreja, oramos, choramos e gritamos. Já está com o Senhor. Um amigo que ele dizia o seguinte: Francisco, tem dias que dá vontade de a gente entrar dentro da igreja e gritar e chorar e fazer e desabafar. Era uma forma de orar e desabafar ao mesmo tempo. Acho que todos nós aqui, de quando em vez, enfrentamos situações como essa, que se você ficar com aquilo preso, parece que você não vai explodir. Então o melhor a fazer é orar e desabafar mesmo com o Senhor. Então, mas há momentos que você não tem palavras. Já tem até uma cantora aí que disse, ela compôs um cântico assim, né? Tem momentos que você não tem palavras. Será que eu estou sozinho nessa situação? Estou sozinho. Não tem palavras. Você ora, bom, aí não é você, sou eu, que eu estou sozinho. Então, às vezes há um momento que a gente ora, ou curva diante do Senhor e não tem palavras. Você fica em silêncio, as lágrimas começam a rolar, o Espírito Santo começa a agir de maneira sobrenatural em nossas vidas, mas não sai uma fala dos nossos lábios. Só está no coração, só no pensamento. E você ora e ora. Aconteceu isso com uma mulher que você já conhece, sabe perfeitamente. Aquela mulher andava angustiada, ela se declarou atribulada de espírito quando ela entrou no templo. E ela não teve palavras para orar, mas ela prostrou diante do Senhor, e ali então ela rasgou, abriu o seu coração diante de Deus, falou, mas só em espírito. Os lábios delas não mexiam, só movia, mas não saía voz alguma da sua garganta. O sacerdote
estava ali assentado de frente, e ele teve aquela mulher como uma mulher embriagada. E ele disse: mulher, até quando você vai ficar aí, entrando dentro da igreja embriagada? Ela disse: meu senhor, eu não estou embriagada. Aí ela abriu o seu coração e disse assim: a minha situação é esta, e esta, e esta. Quando ela declarou para o homem, e está lá em 1 Samuel, se você quiser acompanhar comigo, 1 Samuel, no capítulo 1, e do versículo 1 a 13, nós vamos ouvir a declaração de Ana. Ana, meus amados, ela não falou, não ouviu som nenhum da sua garganta, mas a sua oração moveu o coração e as mãos de Deus. Amém, Jesus? Então, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 13, vai falar a resposta. Está aí, está o resumo. Vamos lá? Me ajuda a igreja? Estou precisando de ajuda aí. Amém. Observa que ela não falou em voz audível para nós, mas aquela oração chegou ao trono da glória de Deus. E ela saiu daquele local com a resposta divina. Eli não ficou amuado ali, orando, intercedendo, não. Ana intercedeu. Eli tão somente confirmou a oração de Ana. Eli tão somente deu uma confirmação. Como sacerdote, ele simplesmente confirmou. Disse: a sua oração então já está, o seu pedido já está respondido, já está aceito diante de Deus, e você pode voltar tranquilo para sua casa, porque você está abençoado. A oração ela já tinha feito. Mas também existe uma outra forma. E esta não é tão bacana assim. Mas, mesmo assim, o Senhor ouve e responde. Deus respondeu o pessoal, os hebreus, quando eles murmuraram. Eles murmuraram contra Deus. Mas, mesmo na murmuração, o Senhor respondeu eles. Começaram a criticar e a falar. Aí, se você quiser nos acompanhar, no livro de Êxodo, no capítulo 16, nós vamos ver o versículo 9. Êxodo 16 e versículo 9. O povo murmurou. O povo falou o que não devia falar. E aí me lembra daquela fala de Jesus, do juiz iníquo e uma mulher viúva, né? A mulher chegava lá todos os dias. Vamos lá, o 16, achou aí? Êxodo 16, 9. Alguém pode ler para nós, por favor? Depois disse Moisés a Arão: dizer a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Chegai, vem. O Senhor ouviu as vossas murmurações, então vem aqui. Tem uma resposta aqui para você.
não é a melhor forma, mas até nisso, Deus é tão misericordioso que até murmurando, Ele conhece a fraqueza, Ele conhece a situação do ser humano, de nós, seres humanos, e Ele acaba nos envolvendo com a sua bênção. Mas aí me fez lembrar também daquela casa do viúvo Inico, do juiz Inico. Ele não tinha piedade, é um sujeito que não compadecia de ninguém, mas a mulher chegava todos os dias e o importunava, pedindo ele compaixão, pedindo ele a misericórdia. E ele diz assim: olha, para que eu não tenha mais a presença dessa pessoa aqui, eu vou acabar abençoando, eu vou acabar atendendo o pedido que ela fez. Observa aí. Por importunação, importunando o juiz, direto, e ele acabou abençoando, ou acabou abençoando aquela mulher, dando para aquela mulher a resposta que ela necessitava. Mas agora nós vamos entrar realmente na mensagem. E eu gostaria de pedir agora a ajuda da mídia, sim. Porque nós vamos realmente nos centralizar naquilo que o Senhor propôs para a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Vocês estão vendo aqui, é um desenhozinho do tabernáculo. Talvez não tão assim, mas é o desenho do tabernáculo do pessoal lá, dos hebreus no deserto. E ali então, o tabernáculo, ele tipifica a obra redentora de Cristo para o ser humano em todas as suas fases depois da existência do Senhor Jesus, depois da vinda do Senhor Jesus. Ele então, o tabernáculo então tipifica a obra redentora de Cristo de levar o homem, os pecadores, ao Senhor. E nós podemos observar aqui neste desenho, neste rascunho, nós estamos vendo, por exemplo, a porta da sua direita para a esquerda. Tem uma abertura, é a porta do tabernáculo. A porta de entrada do tabernáculo. E por que o tabernáculo tipifica Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a porta dos céus para os cristãos. Amém? Está lá em João 10. Aí, se a mídia quiser entrar também, não tem problema. Está em João 10 e versículo 9. Jesus Cristo declarando: eu sou a porta. Alguém achou? Alguém achou? Se alguém achou, pode fazer a leitura. João 10 e versículo 9. Eu preciso da participação de vocês aí, hein? Declaração de Jesus: eu sou a porta. Então, Jesus Cristo, ali há a porta do tabernáculo. Jesus Cristo está se declarando que Ele é a porta. Mas logo após a entrada no templo, existia ali o altar do holocausto. Assim que entrava no tabernáculo, existia ali então o altar do tabernáculo. E o que significa o altar do tabernáculo? É onde nós apresentamos diante do Senhor os nossos sacrifícios, que muitas das vezes é para nós sacrifício mesmo, abandonar determinado tipo de vício, de costumes. Isto, e quando nós chegamos diante do Senhor, assim que adentramos no templo,
passamos por Jesus, que é a porta, nós encontramos o altar do sacrifício. Amados, talvez para muitos não tenha sido tão difícil assim, ou não foi tão difícil assim. Mas se você estiver aqui nesta noite com esta dificuldade que eu vou mencionar, confie, o Senhor é a porta, e você passou por esta porta, e você não vai ser decepcionado, você não vai ser frustrado. O homem pode decepcionar você, mas Jesus Cristo jamais. Mas quão é difícil para um viciado, quando ele entra dentro da igreja, e ele entende que tem que abandonar realmente os vícios, ouve a palavra e entende que precisa de abandonar os vícios, que precisa de abandonar os costumes, e às vezes são vícios que são realmente intrigantes, pegajosos, são vícios que acompanham a pessoa a longo tempo, mas ele chega na igreja e entende que precisa de abandonar esse vício, que precisa de abandonar esse costume. Ele tem que passar por onde? Ele tem que ir no altar do sacrifício. Não é fazer oferenda, não é fazer outro tipo de oferenda, não. É chegar no altar e dizer para o Senhor, ter coragem de dizer para o Senhor: Senhor, eu não dou conta, eu não tenho dado conta de resolver os meus problemas, eu não tenho dado conta de parar com o vício, de me libertar dos vícios, mas agora eu me apresento diante do Senhor para que o Senhor me liberte. Altar do sacrifício, aonde o indivíduo vai apresentar os seus problemas, os seus vícios, os seus costumes, como sacrifício diante do Senhor. É aquilo que está sacrificando a Ele. Imediato, ele vai chegar, então, no lugar santo. O lugar santo, que é este aqui, aonde nós estamos. Este é um lugar santo. Muitos já acostumaram de tal forma de entrar dentro da igreja de qualquer forma, de qualquer maneira. Antes, isto aqui, esse espaço aqui, ele era um comércio, foi um comércio. Quem conhece bem essa região aqui sabe muito bem. Se já teve mais de um, se já teve um, eu sei que teve, né? Se já teve mais de 2 ou tantos comércios aqui nesse ambiente. Era um lugar de comércio. Mas a partir daquele dia que nós aqui adentramos, com o propósito de louvar e glorificar o nome do Senhor aqui neste lugar, este lugar deixou de ser um lugar comum e tornou-se um lugar santo. Um lugar santo, amém? Não é. E aí nós podemos até achar uma referência bíblica para isso, né? Nós podemos até encontrar uma resposta da Bíblia para isso. Se você quiser, vamos lá no livro de Eclesiastes. Vou pedir 2 pessoas. Uma pessoa abre no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e uma outra pessoa abre no livro de Êxodo, capítulo 3. Um terceiro pode ser Isaías, ou seja, Josué, capítulo 5. E eu vou citar os versículos logo após. Parece que é meio cansativo, exatamente porque nós não estamos acostumados com esse tipo de mensagem, né? Participação da igreja, a igreja participando, a igreja lendo, a igreja olhando, e parece que cansa, mas não, relaxa, fica firme no Senhor, concentre-se no Senhor. Observa bem, então, este é um lugar santo, o templo é um lugar santo. Encontrou Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 3, versículo 5, por favor. Êxodo 3, versículo 5. Alguém encontrou? Pode ler.
Observa só, irmãos. Moisés está lá no deserto, nenhum lugar propriamente físico construído ali existia. Moisés está lá no deserto, ele vê um sarçal pegando fogo, e ele tenta aproximar daquela maravilha que está acontecendo diante dos seus olhos, porque a sarça queimava, mas não se consumia. Tinha fogo ardente naquela sarça, mas ela não se consumia. E ele chegou bem perto para ver aquela maravilha, mas saiu uma voz de dentro, dizendo assim: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Dá para arrepiar. Não podemos entrar de qualquer jeito e ter qualquer comportamento dentro da igreja. Quando você entra dali, das portas para dentro, este lugar é santo. Amém? Queira você concordar comigo ou não, este lugar é santo. É santo. É o lugar onde Deus preparou para os seus filhos o adorar em espírito e em verdade. Amém, igreja? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Pode ler. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Que maravilha. Amados, nós precisamos trazer isso à memória. Outro dia eu fiquei com um amigo pastor. Eu vou abrir um parênteses aqui, curtinho, mas eu preciso de falar sobre isso. Ele candidatou a deputado. Oi, como que aquilo machucou meu coração. E eu comecei a conversar com ele no livro de Atos. Quando os apóstolos pediram para a congregação escolher 7 varões, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para trabalhar, para servir na mesa diaconal. Eles concluem dizendo: porque nós não podemos deixar a palavra para servir as mesas. Ora, pois, servir as mesas, servir ali os órfãos, as viúvas, cuidar desses bens materiais, parece que era tão importante quanto pregar o evangelho. E os apóstolos não quiseram deixar de pregar o evangelho, mas designou os diáconos para fazer essa tarefa. Eu falei: irmão, os apóstolos, eles não quiseram deixar de pregar o evangelho para servir as mesas. Mas milagre acontecia, mortos eram ressuscitados, enfermos eram curados, coisas maravilhosas aconteciam pela mão dos apóstolos, até a sombra dos apóstolos curava enfermo. E às vezes hoje nós queremos uma igreja de poder como esta, igreja apostólica, mas deixamos outras e outras coisas entrar no nosso meio, entrar na nossa vida, embaçar a nossa visão e tirar, desviar o nosso foco da visão do reino. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ter o olhar voltado para a obra de Deus. Amém, igreja? Não adianta. É maravilhoso, é maravilhoso Deus operar, é maravilhoso Deus curar, Deus fazer milagres, sim, mas eu preciso de ter algumas renúncias, eu preciso de pagar um preço, eu preciso de fazer algo para que isso possa acontecer, porque do contrário, não. Eu falei para ele, ele disse assim: então você quer, deixa a sua igreja,
e vai lá para a política para lá. Vai, deixa a sua igreja e vai para a política. Isso eu falei com ele porque nós temos liberdade de conversar nesse tom. Mas os apóstolos pediram exatamente para escolher. Escolha. Porque nós precisamos continuar na mensagem, nós precisamos continuar na pregação do Evangelho. Josué capítulo 5, versículo 15. Vamos voltar lá, volta aqui para a mensagem. Josué capítulo 5 e versículo 15. Alguém encontrou? Pode ler. Amém. Descalça, tira os sapatos. O que Paulo, o que esses homens estão falando de sapato? Será que é esse aqui, propriamente dito? Será que é esse que nós usamos cada dia? Quando nós comparamos essa passagem lá com o livro de Efésios capítulo 6, nós vamos encontrar qual o calçado que o Senhor está falando através dessas vidas aí. Que nós devemos de calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Lá, precisamos descalçar para entrar no templo, porque o lugar que pisa é santo. Uma vez que entramos no templo, precisamos de calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Amém, Jesus? Logo em seguida, você tem a mesa dos pães. Passou pela porta, abandonou os vícios. Tem o lavatório. Tem o lavatório que eu pulei aqui, né? Perdoa aí. O lavatório tem um significado muito importante na nossa vida. Assim que passamos pela porta, passamos pelo o local, o altar de sacrifício, que é abandonar os nossos vícios, abandonar os nossos costumes, abandonar tudo aquilo que não presta. Logo a seguir tem o lavatório. Sabe o que é o lavatório nisso aqui? O que ele tipifica para nós hoje? O tanque batismal, aonde cada elemento vai poder, então, estar passando pelas águas do batismo. Tanque batismal é o lavatório. Da esquerda nós encontramos o quê? O candelabro. À direita nós encontramos a mesa dos pães, que é nada mais que a Santa Ceia do Senhor. Se você colocar e tivesse seguindo, depois nós vamos fazer um resumo, você vai observar que tem tudo a ver com a obra redentora do Senhor Jesus. A mesa dos pães, a Santa Ceia do Senhor. E aí nós encontramos também uma referência bíblica, um apoio bíblico aqui para isso aí. Se você quiser comigo, bem rápido, no livro de João, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 55 e 56. João capítulo 6, versículo 55 e 56. Tem alguém que achou? Pode ler para nós, por favor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui está nos direcionando a quê? A participarmos da Santa Ceia do Senhor.
E muitas das vezes, amado, por que que nós precisamos de estar revendo essa situação? Porque muitas das vezes o cristão não sabe nem mesmo os seus deveres, os seus afazeres na casa do Senhor. Ele chega muitas das vezes assim, e tipo meio tonto, sem saber o que fazer, sem saber como comportar. E o pastor Maurício falou aqui, vou abrir mais um parênteses aqui. O pastor Maurício falou algo aqui interessante nesta noite. Questão de cidadania. Ser cidadão. Votar é um dever cristão. Quando nós vamos olhar aqui essa questão de civismo aqui na palavra de Deus, lendo principalmente as cartas do apóstolo Paulo, não deixaria. Você pode escolher o menos ruim, mas não deixe de votar, porque votar é um dever também cristão. Amém? Amém ou não amém? Então, muito bem. Mesa dos pães. Lugar santo. Já falamos sobre o lugar santo? O candelabro. O candelabro. A presença viva do Espírito Santo nas nossas vidas. O candelabro é aquele local aonde se colocava as lâmpadas para ficar acesa o tempo inteiro, no altar do Senhor, alumiando. Ali ficava as lâmpadas queimando dia e noite, e o sacerdote tinha que colocar azeite, tinha que estar mantendo aquelas lâmpadas acesas. O Espírito tipifica o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos enchermos do Espírito Santo e sermos permanentes na presença do Senhor. Amém? O fogo do altar não se apagará, mas queimará continuamente. Aí já são outra passagem, né? Mas cabe aqui também. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, Jesus? Então, candelabro de ouro. O altar do incenso. A pastora Márcia falou aqui nesta noite. O altar do incenso. O que é o incenso? É um tipo de oferenda, é um tipo de ofertas. Amém? É um tipo de oferta que o sacerdote fazia, e hoje até alguns ainda continuam fazendo aquela fumacinha, queimar, põe fogo naquele objeto e começa a fazer fumacinha por aí. Mas não é nada daquilo ali. Mas o sacerdote tinha que fazer a oferenda, o altar do incenso, é o lugar de ofertar. E nós tivemos aqui nesta noite, né? Aqui nós temos o gasofilaço, que seria o lugar das nossas ofertas, dos nossos dízimos, da nossa oferta. Esses gasofilaços sempre é colocado aqui. De um lado fica o diácono, a diaconisa, e todos nós trazemos aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, Jesus? Então, o altar do incenso, o altar da oferenda, o altar do ofertório. Fica bem aqui, está bem tipificado, né? E agora nós encontramos o lugar santíssimo. Amado, se você seguir isso aqui, quando eu estava estudando isso aqui, relembrando, né, porque na verdade nós estudamos aí há tempo, eu fiquei imaginando, quer dizer, nós precisamos de trazer esclarecimentos, eu não vou dizer como este, mas melhor, para que a igreja possa entender o seu papel, trazer
esclarecimento para que a igreja possa realmente entender que nós não estamos num lugar comum. Nós estamos num lugar santo. E aqui agora, o lugar santíssimo. Lá no tabernáculo, é lógico que aqui eu estou tipificando, mas lá no tabernáculo, existia aquela cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Onde ficava a arca da aliança? No lugar santíssimo ficava a arca da aliança. E então era separado por cortinas. E o sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, ele tinha que estar realmente preparado, santificado, para entrar nesse lugar santíssimo. Porque se ele entrasse no lugar santíssimo, de qualquer forma, de qualquer maneira, ele era morto pela presença de Deus. Se ele estivesse em pecado, ou se tivesse tocado em algo morto, por exemplo, ele não poderia entrar no Santo dos Santos, lá no lugar santíssimo, ele não poderia. Era sacerdote. Então o sacerdote tinha que estar atento, vigilante o tempo inteiro. Morresse alguém, ele não tinha nada de ir lá fazer ofício fúnebre, ele tinha que passar distante, tinha alguém para cuidar disso aí. Mas o sumo sacerdote, ele não poderia ir a um velório, por exemplo. Ele tinha que se abster disso aí, porque ele precisava de entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Amém. Bom, amém, Jesus? Olha lá, a cortina lá separando, tipificando. Então ele não poderia atravessar aquela cortina e chegar na arca do tesouro, não, da aliança, não. Ele teria que ficar ali. Para entrar lá, ele tinha que estar santificado de fato, verdadeiramente santificado. Hoje, nós temos esta plataforma, esse altar. Nós podemos considerar esse altar aqui o lugar santíssimo. Amém, Jesus? Amém, amém? Louvado seja Deus. Quantos estão vivos, diga glória a Deus. Aleluia. Então nós podemos considerar esse lugar aqui o lugar santíssimo. É um recado para mim e para todos que ministram neste local. Não devemos ocupar o lugar santíssimo se realmente não estivermos dignos de ocupar este lugar. Muitas vezes, as pessoas chegam na igreja. Isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei o altar e disse: eu gostaria de um dia poder ocupar o altar. Mas eu preciso, tem um processo. Eu falei aqui outro dia, outro tempo, eu falei sobre o processo que existe para a gente poder ocupar o altar. Eu falei sobre o processo que a gente tem para poder ocupar aqui o altar. E tem um procedimento, tem um caminho para que você possa chegar aqui. Não almeja, não queira chegar ultrapassando limites, ultrapassando condições. Espere, ore, prepara, porque no tempo certo o Senhor vai te trazer para o lugar santíssimo. Amém? Lembra-se de uma coisa: você está no lugar santo. Você está no lugar santo. Então, só repetir aqui: Jesus Cristo é a porta. Vamos falar comigo? Jesus Cristo é a porta. O altar do sacrifício, o do holocausto, aonde eu deixo os meus vícios, os meus costumes. O altar do holocausto é aonde eu deixo
os meus vícios, os meus costumes, as enfermidades e tudo que não presta. Fica no altar do holocausto, do sacrifício. O lavatório é o tanque batismal. Precisamos aceitar Jesus e nos batizar. Não adianta, tem um caminho a seguir por aí. Precisamos batizar. Todo cristão convertido precisa de ser, e não convertido também, precisa de ser batizado. Não convertido, que eu digo, é a criança que cresce no seio da igreja. Essa é o não convertido que eu digo. Por quê? Ele cresceu, já nasceu no berço cristão, mas quando ele atinge uma idade suficiente, ele precisa de se batizar. O lugar santo, diga comigo, este lugar onde estou é santo, e eu preciso de santificar-me. Amém. O altar do incenso é onde nós fazemos as nossas ofertas. E o lugar santíssimo é o altar. Precisamos de nos santificar para chegar a este lugar. Eu gostaria de te convidar, eu vou terminar, mas eu gostaria de te convidar a orar, a pensar um pouco sobre essa questão, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu não quero ser vaidoso, mas se alguma palavra despertou você, ou te incomodou, mexeu com você de alguma forma, eu gostaria que você pensasse, voltasse para a sua casa, como disse o pastor Maurício, pensando nisso, orando, para que Deus possa realmente fazer algo novo na sua e na nossa vida, na igreja. E que você pudesse, todas as vezes que você ultrapassar aqueles umbrais das portas, atravessar, adentrar este lugar, saiba que você está entrando, está pisando no lugar santo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me trouxe nesta noite, de poder estar ministrando aqui nesta casa. Deus, eu quero te glorificar, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero te glorificar pela vida de cada pessoa aqui presente. Quero te agradecer pela atenção que eles tiveram para com esta fala. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover a cada um dos teus filhos a viver a santidade que o Senhor requer na tua palavra. Meu Deus, nós oramos em o nome de Jesus, a quem servimos e a quem também te agradecemos. Amém e amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor?